Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Celebramos hoje o 29º domingo do tempo comum. É o Dia Mundial das Missões. O evangelho de hoje, segundo Mateus, capítulo 22, versículo 15 seguintes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os fariseus saíram e tramaram entre si para surpreender Jesus em alguma palavra. Mandaram seus discípulos com alguns partidários de Herodes para perguntarem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Não te deixas influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Dize-nos, o que te parece? É permitido ou não pagar tributo a César? Jesus, porém, percebendo-lhes a maldade, disse: Hipócritas, por que me quereis pôr à prova? Mostrai-me a moeda do tributo. Apresentaram-lhe um denário. De quem é esta figura e a inscrição? Perguntou ele. De César, responderam. Ele então lhes disse: O que é de César, devolvei a César. O que é de Deus, devolvei-o a Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados e, deixando Jesus, foram embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse Dia Mundial das Missões, em que todos nós somos convidados a refletir sobre o sentido da missão para além fronteiras, ide da igreja local aos confins do mundo, levando a mensagem de Jesus, a mensagem autêntica do Mestre, que nos ensina com sabedoria, que não se deixa enganar pelas ciladas. Ouvimos no evangelho de hoje como os fariseus e os herodianos armaram uma cilada contra Jesus. Começaram com atos de bajulação. Sabemos que tu és verdadeiro, sabemos que tu trilha o caminho do bem e da verdade, mas na verdade não queriam confirmar isso de Jesus, e sim pegá-lo numa cilada sobre o tributo, a César ou não. Era uma cilada porque se Jesus respondesse que deveriam pagar o tributo a César, ele se colocava contra o seu povo, contra os judeus. Se dissesse que não deveria pagar, então se colocava contra o imperador. Jesus segue outro caminho, o caminho contrário. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A partir da inscrição que estava na moeda. É interessante lembrar que o poder de um imperador, de um rei, ele chegava até onde chegava a moeda na qual estava cunhada a sua efígie, não é, o seu rosto. Aí estava o seu poder. Com isso, Jesus se manifesta não contrário ao pagamento do tributo a César. Os cidadãos são também cristãos, e os cristãos são os melhores cidadãos, no sentido de colaborar com o Estado. No entanto, de César é a moeda, dele é o poder administrativo, político, agora do povo é tudo isso. Todas as coisas e todas as pessoas são de Deus. Portanto, Jesus enlarguece, amplia o sentido de que tudo é de Deus. E se todas as pessoas são de Deus, tudo que é de bom para as pessoas devem ser devolvido a Deus. A César o que é de César,
dele é o poder econômico, político, mas esse poder está a serviço das coisas que são de Deus, e de Deus é todo o povo. Portanto, o cristão deve ser o melhor cidadão e pagar os seus impostos, mas também dos governantes é dado o direito de cuidar das coisas que são da administração e que são de Deus, sobretudo as pessoas. Portanto, o imposto que deve ser pago pelos cidadãos deve ser revertidos para o bem próprio do cidadão, para o seu bem-estar material, terreno, e todo o Estado deve estar também a serviço e cuidando daquilo que é espiritual, ou seja, no Estado leigo como é o nosso, não é um Estado que assume uma religião, mas é o Estado que garante aos cidadãos o direito de viverem da melhor forma possível a sua fé, a sua religião, para que assim possam retornar para aquele que os criou e a quem ele pertence. Todas as coisas são de Deus. Que nesse Dia Mundial das Missões possamos priorizar as coisas de Deus e viver tudo nesta vida olhando para o céu, tendo olhar fixos em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.